Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, queremos meditar hoje, queremos refletir, queremos rezar com os textos da liturgia da palavra da quarta-feira da Semana Santa. Neste caminho na direção da Páscoa, nesta semana agraciada, especial, nós queremos abrir os nossos ouvidos, o nosso coração e deixar a palavra de Deus entrar em nossas vidas, que ela encontre lugar em nossos corações e frutifique. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Te pedimos, ó Virgem Maria, alcança-nos a graça de um coração dócil à palavra de Deus. Um coração que escuta, acolhe e coloca em prática a palavra de Deus. Um coração que contempla com amor, com respeito, reverência a palavra de Deus. Nós te pedimos esta graça, ó Virgem Santa. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A oração da coleta desta quarta-feira nos convida a pedir a graça da ressurreição. Devemos, com confiança, pedir que pelos méritos de Cristo, o Pai nos dê a vida nova que Cristo conquistou para nós por meio da sua paixão, por meio da sua morte, por meio da sua cruz salvífica. A oração diz: ó Deus, que fizestes vosso Filho padecer o suplício da cruz. Por meio da cruz, Ele nos arrancou da escravidão do pecado. Concede aos vossos servos e servas a graça da ressurreição. Se nós queremos olhar para o crucificado, queremos olhar para aquele que alcançou e conquistou a vida nova para nós. Queremos pedir que pelos seus méritos, pelos méritos da sua paixão, o Pai derrame sobre nós o Espírito do ressuscitado, a vida nova, a vida de autênticos filhos de Deus, a vida que tanto precisamos. Que esta nossa reflexão seja um passo nesse caminho. Vejamos que na primeira leitura de hoje nós continuamos o nosso itinerário na direção do Tríduo Pascal, ouvindo com atenção, com comoção, os cânticos do servo sofredor, do servo do Senhor, do servo de Yahvé, como dizemos. Estamos agora no terceiro cântico. Trata-se do capítulo 50 do profeta Isaías. A liturgia nos propõe ler do versículo 4 ao início do 9, mas com a nossa Bíblia podemos inclusive continuar a leitura, podemos concluir a leitura do cântico, que vai até o versículo 11. O texto do profeta Isaías, que fala dessa figura misteriosa deste homem que é santo, que parece pertencer à esfera de Deus, mas que ao mesmo tempo faz parte do povo. É um homem santo que vive em comunhão com Deus, mas que vai tomar o lugar do povo, vai oferecer a sua vida em resgate de muitos, vai resgatar o povo da sua condição
de pecado, da sua condição de infidelidade à palavra de Deus, de desobediência. E este homem encarna os desígnios de Deus para a nossa vida. Ele é santo, ele é obediente, ele é fiel, ele vive tudo num perfeito espírito de oração, de comunhão com Deus, de comunhão com o povo de Deus. O Senhor deu-me língua adestrada, para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida, ou como agora eu pego a tradução nova tradução da CNBB, que diz: o Senhor deu-me uma língua de discípulo, para que eu saiba ajudar com uma palavra quem está cansado. A língua de discípulo, língua adestrada, a língua que se deixa adestrar. Aqui se fala desse papel profético do servo de Yahvé, papel profético de Jesus. Jesus tem uma missão que é ao mesmo tempo profética, sacerdotal e real. E ao iniciar o seu ministério público, Jesus, ungido pelo Espírito, depois de passar pelas tentações no deserto, ele começa no poder do Espírito, ele começa a pregar o Evangelho. Ele anuncia o reino de Deus. Ele convida os homens e as mulheres do seu tempo à conversão. O reino de Deus está entre vós. É Jesus mesmo o início do reino. Por isso Orígenes chegou a dizer que Jesus é autobasileia, é ele mesmo o reino. Estar em comunhão com Jesus significa participar do reino. Opor-se ao reino é opor-se a Jesus. Viver o reino é viver por Cristo, com Cristo e em Cristo. O Senhor deu uma língua adestrada. Jesus, o verdadeiro servo do Senhor, ele foi chamado ao ministério profético. Ele foi chamado a anunciar a boa nova. Mas atenção, o profeta não é apenas um homem que prega em nome do Senhor. A vida do profeta faz parte da mensagem. O profeta não é como um microfone, um instrumento apenas pelo qual a palavra de Deus passa para chegar aos homens. Deus, ao chamar o profeta, faz com que a vida do profeta também seja anúncio. E em Jesus nós vemos ao máximo isso. Jesus é a palavra encarnada, a sua vida é palavra. Jesus fala até quando silencia. Jesus fala com cada olhar, com cada gesto, com cada movimento do seu coração, com cada movimento da sua vida. Jesus é palavra encarnada. Palavra e vida não se contradizem em Jesus, como infelizmente acontece nas nossas vidas. Infelizmente nas nossas vidas nós vemos essa contradição. Dizemos uma coisa, fazemos outra. Em Jesus não. Jesus prega o que ele é. Jesus anuncia a palavra e ele é a palavra encarnada. Não há nenhuma contradição entre o que Jesus diz, o que Jesus vive e o que Jesus é. Ele é esse profeta com língua de discípulo. É discípulo de quem? Essa imagem do discípulo, o discípulo olha sempre para o mestre, o discípulo imita o mestre, o discípulo ama o mestre, o discípulo coloca em prática o que ele escuta do mestre. Essa imagem serve para falar da relação entre o servo de Yahvé,
e Deus, aqui na profecia de Isaías, mas agora pensando em Jesus Cristo, serve para falar da relação entre Jesus Cristo e o Pai. Jesus Cristo tem essa língua de discípulo, ele é o profeta, ele anuncia o que o Pai lhe pediu para anunciar. Ele escuta o que o Pai deseja que seja dito. E ele proclama com fidelidade de discípulo, com fidelidade de filho que ama o seu pai e é fiel aos desígnios do seu pai, a boa nova. A boa nova que é um projeto divino, que nasce como de uma fonte do coração do Pai e que é realizado, colocado em prática pelo Filho no poder do Espírito. Sim, Jesus é como um discípulo, é esse filho amoroso que olha para o Pai, com toda a reverência, que escuta a palavra do Pai, que escuta a vontade do Pai com um amor filial, que tem essa palavra do Pai, que tem esse projeto do Pai de salvação dos homens dentro do seu coração, que se encarna para realizar esse projeto, que proclama a boa nova desse reino que o Pai oferece a todos os homens. Língua adestrada para que ele saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida, para que ele ajude quem está cansado. Lembramos aquele texto quando Jesus diz: vinde a mim vós que estáis cansados. Quem aqui não está cansado? Talvez estejamos cansados de estar em nossas próprias casas, cansados de não estar trabalhando, cansados de termos deixado de lado as nossas rotinas, os nossos hobbies. Mas talvez estejamos cansados também das nossas lutas espirituais, cansados de pecar, cansados de não conseguir viver a santidade, cansados da falta de caridade, cansados da falta de perdão. Pois o Senhor nos convida: vinde a mim. Ele tem essa palavra que pode trazer ajuda a quem está cansado, que pode trazer conforto a quem está abatido. Ele me desperta a cada dia, continua o texto, a cada manhã, e me excita o ouvido para prestar atenção como um discípulo. Ele me desperta a cada dia. A cada dia o servo do Senhor reencontra o seu Deus, a vontade de Deus como o projeto da sua vida, como o sentido da sua existência. Também o Filho de Deus encarnado, ele não vive para si mesmo, mas o Filho de Deus encarnado vive para realizar a vontade do Pai, vive para amá-lo de um modo concreto, fazendo a sua vontade. Porque no Evangelho de São João isso é claro: amar a Deus significa colocar em prática a sua palavra, e o Filho de Deus é o primeiro que ama o Pai, e por isso coloca em prática a vontade do Pai. A cada dia ele se sente despertado. O seu amor pelo Pai orienta cada dia da sua existência, cada dia do seu ministério. Dias que eram longos e pesados. Os evangelhos sinóticos dizem que às vezes Jesus não tinha tempo nem para comer, que às vezes ele e os discípulos se sentiam comprimidos por causa da multidão. Cansados, tentavam chegar ao outro lado da margem para ter um momento de folga, e lá já encontravam uma multidão faminta da palavra de Deus, como ovelhas sem pastor. Queridos irmãos e irmãs, os dias de Jesus eram vividos com muita intensidade. Ele precisava ir ao encontro dos doentes, dos endemoniados. Ele precisava libertar aqueles que estavam oprimidos, dar sentido de vida para aqueles que estavam perdidos. Ele precisava dar palavras que correspondessem às necessidades de cada um. Ele precisava curar, exorcizar,
amar, ensinar, formar. Sim, meus queridos irmãos e irmãs, a cada dia o servo do Senhor, Jesus Cristo, vivia para fazer a vontade do Pai. Como filho, como discípulo que olha para o seu mestre, que olha para o seu Pai com amor, com reverência, e vê cada dia como uma nova oportunidade para poder escutar mais uma vez a palavra do Pai, para poder mais uma vez colocar em prática essa palavra a cada dia. Assim viveu o Senhor, assim estamos vivendo também nós. Nós também nos sentimos despertados a cada dia pelo amor de Deus, sentimos o Senhor excitando o nosso ouvido para que nós prestemos atenção como um discípulo à sua palavra. Sentimos o Espírito de Deus que habita em nós se movendo, nos convidando, nos preparando para ouvir, para acolher, para colocar em prática a palavra de Deus. O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti, nem voltei atrás. Esse é o discípulo que obedece, que faz o contrário de Adão e de Eva, que desobedecem a palavra de Deus. Esse é o discípulo que vem trazer a cura para o pecado de Adão e Eva. É o discípulo que traz a obediência, que vive na obediência, que transborda a obediência, que encontra a felicidade na obediência, em audire, em colocar-se sob a escuta, colocar-se debaixo daquele que nos fala, reconhecer a grandeza daquele que nos fala e receber essa palavra. Deixar essa palavra entrar pelos nossos ouvidos e vir ao nosso coração, bem na linha do entendimento judaico da expressão ouvir. Sim, meus queridos, ele é o homem da obediência. Ele vai cumprir a vontade de Deus pela obediência. Ele vai trilhar o caminho contrário àquele do pecado, que foi o caminho da desobediência que nos levou para longe de Deus, que rompeu a nossa comunhão com Deus. O caminho da obediência nos leva para junto de Deus, nos leva para uma vida com Deus, em comunhão com Deus, em comunhão com os irmãos. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Vejam o vocabulário: língua, ouvido, ouvidos, costas, face, barba, rosto. Se fala muito do corpo do servo do Senhor. Esse verbo de Deus se fez homem, assumiu uma natureza humana. Ele tem um corpo como o nosso. E é por isso, na sua humanidade, na sua corporeidade humana, Jesus vai viver essa obediência de um modo radical. A partir do versículo 6, nós temos essa obediência do servo de Yahvé que se transforma em paixão, em sofrimento. Ele enfrenta tudo para obedecer. Lembramos também aqui da carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, o hino cristológico que lá se encontra. A partir do versículo 5, 6, nós temos a descrição do verbo de Deus que não se apegou à sua condição divina, mas se fez homem, assumiu a forma humana. E enquanto o homem foi obediente até a morte de cruz, a obediência o conduz à cruz. A obediência do servo de Yahvé vai se manifestar de um modo esplendoroso quando Jesus enfrenta a paixão, o
sofrimento da condenação, a humilhação da via sacra e a crucifixão e morte salvífica. Aí Jesus cumpre plenamente a vontade do Pai. E aí Jesus pode expirar dizendo: tudo está consumado. Eu realizei perfeitamente a vontade do Pai, por isso devolvo ao Pai o meu espírito. Sim, cumpri perfeitamente a vontade do Pai. E esse cumprir perfeitamente a vontade do Pai, essa obediência, é provada e comprovada no sofrimento. É muito fácil obedecermos quando a obediência nos leva por caminhos fáceis, por caminhos alegres, por caminhos de realização. E muito mais desafiante é obedecermos quando a obediência nos leva por caminhos de sacrifício, de renúncia, de sofrimento, de enfrentamento, quando precisamos enfrentar o pecado, o mundo, a nós mesmos, para ser fiéis a Deus. E aí começa a se descrever a paixão. Eu ofereci as costas para me baterem, a flagelação, a face para me arrancarem a barba, a agressão terrível que Jesus sofre no seu rosto, o rosto que é, por assim dizer, a identidade do homem. Ele se expõe a ser barbaramente agredido, tendo a sua barba arrancada de modo tenebroso. Mas ele não desvia o rosto. Ele enfrenta todas as humilhações, os bofetões, as cusparadas. Lendo a paixão nós vemos tudo isso. Aqui se está descrevendo essa obediência de Jesus que o conduz pelo caminho da paixão até a morte de cruz. Mas no meio dessa situação de máxima obediência, de máximo amor ao Pai e aos homens, ele está dizendo com o seu ser mais profundo: Deus é o meu auxiliador, Deus é a minha ajuda, por isso não me deixei abater o ânimo, enfrentei tudo, conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Mas como não sairei humilhado? Ele foi humilhado ou não? Foi. Mas aqui ele diz: não sairei humilhado. A humilhação não terá a última palavra. As humilhações recairão sobre mim, mas elas não terão a última palavra, porque eu ressuscitarei. A minha glória se manifestará e vencerá todas as humilhações sofridas, todos os males que enfrentei. Vencerá o sofrimento, vencerá a morte, vencerá tudo. A ressurreição é a vitória sobre tudo o que afligiu o Cristo. Uma expressão bonita: o rosto impassível como pedra. O que isso quer dizer? A pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se pedra angular. Jesus aqui se invoca a figura da pedra, dessa firmeza, dessa força, dessa capacidade de enfrentar tudo. Uma pedra que é pedra de tropeço para muitos, para Judas, para os maus. Eles tropeçam e caem em Jesus. São aqueles que não reconhecem o poder da cruz de Cristo. Mas a pedra também é a imagem positiva, a imagem da base da construção, a pedra angular. Jesus, por meio do seu sofrimento, da sua morte, está colocando as bases da igreja, as bases do novo povo de Deus. Um povo de Deus capaz de obedecer até o fim, capaz de obedecer na paixão, capaz de obedecer no meio do sofrimento, capaz de obedecer nas condições mais atrozes, capaz de obedecer nas situações limites. Sim, nós somos capazes de obedecer porque Cristo venceu a morte, Cristo foi capaz de fazê-lo. E estamos unidos a Cristo, somos corpo de Cristo, temos o Espírito de Cristo.
Os mártires, os santos, dizem essa nossa capacidade de obediência. Somos capacitados pela graça de Deus a obedecer até o fim, até a extremidade do amor. Para lembrar João 13:1, até o fim. Tendo chegado a sua hora, Jesus os amou e os amou até o fim, até a extremidade do amor. Sim, queridos irmãos e irmãs, nós também, fazendo parte do corpo de Cristo, também nós temos o espírito da obediência. Podemos viver essa obediência, essa escuta, esse colocar em prática a vontade do Pai, essa vontade do Pai amorosa, que é salvação para os homens e salvação para nós mesmos, no nosso caso. Podemos fazê-lo até nas situações mais difíceis, mais terríveis da vida. Deus é o nosso auxiliador. Ele nos ajuda. Ele nos dá tudo o que precisamos. Não sairemos humilhados. As dificuldades virão. As humilhações virão. As cusparadas, as bofetadas virão. Mas, se perseverarmos com o Senhor, a vitória virá. E nós sairemos vitoriosos de toda a prova. Nós experimentaremos a alegria, os frutos, o gozo da ressurreição. Ao meu lado está quem me justifica. Alguém me fará objeções? Vejamos quem é meu adversário. Aproxime-se. Sim, o Senhor Deus é o meu auxiliador. E aqui aparecem as imagens do adversário e do auxiliador. Deus é o seu auxiliador. Mas há um adversário, o demônio, o mal, o mundo, o pecado. Nós também enfrentamos, na nossa vida temos o desejo de fazer a vontade de Deus, Deus que nos chama, Deus que nos fala, Deus que tem um caminho de vida, de salvação para nós. Mas há o adversário também, o adversário tentador, o adversário que quer nos enganar. Mas diante desse adversário, Deus é muito maior, Deus é o auxiliador. Por isso, quem é que me vai condenar? Quem tem mais força do que o meu auxiliador? Quem é mais forte do que aquele que está comigo e que me ajuda no caminho? Lembremos-nos do brado de São Miguel. Quem como Deus? Quem como nosso auxiliador? Quem como o Criador e o Redentor que está conosco? Nada é maior do que Ele. Ninguém é mais poderoso do que Ele. Ele está conosco. O Salmo responsorial, meus queridos irmãos, é um salmo em que se narra o sofrimento de um justo. O justo clama, pede que se manifeste em sua vida o amor de Deus, que Deus lhe seja favorável. O justo recorda os insultos sofridos, o seu rosto que se cobriu de confusão. Ele se tornou um estranho para os irmãos, uma espécie de estrangeiro até para a sua família. Ele teve o seu coração partido, diz o versículo 21. O Salmo vai narrando, trata-se do Salmo 68, os sofrimentos desse justo. Esse Salmo também pode e deve ser lido, e por isso ele é proposto hoje, como mais uma luz que aponta para a paixão de Cristo. Lembrem-se do ressuscitado. Aos discípulos de Emaús ele diz: mas não convinha que o Messias passasse por tudo isso? E ele começou a explicar, a partir de Moisés e dos profetas. Ele começou a percorrer a Sagrada Escritura explicando por que Jesus precisou morrer numa cruz. O Salmo 68 fala desse sofrimento do justo. E Jesus é uma profecia do que Jesus, o justo, sofrerá por nós. Mas o final do Salmo é um final de louvor. Versículos 31 a 34. O justo
tem a esperança, tem a certeza de que Deus vai lhe ajudar. Por isso ele termina o salmo dizendo os louvores do Senhor, cantando os louvores do Senhor, expressando a sua gratidão. Ele tem tanta certeza que ele vê a ajuda de Deus como já presente. A vitória de Deus já se realizou. É esse tipo de fé, de esperança que nós devemos ter também. Devemos ter tanta certeza de que Deus terá a última palavra em nossas vidas, de que Deus nos fará felizes aqui nessa terra, de que percorrendo o caminho da vontade de Deus, percorremos o caminho da bem-aventurança, que mesmo se ainda não vivemos isso plenamente, devemos não só professar isso com as nossas palavras, mas trazer no nosso coração essa certeza. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como o amanhã que se levanta, como diz a canção. Deus está aqui comigo, Deus está na minha vida, Deus vai me conduzir por esses caminhos e me dará a vitória. E por isso eu canto os seus louvores, agradeço a sua ajuda, o seu auxílio em minha vida. O evangelho de hoje é um trecho de Mateus 26, de 14 a 25. Como ontem, mais uma vez, agora à luz do evangelho de Mateus, Jesus está à mesa com os seus discípulos. O início do evangelho fala de um dos 12, de Judas. Nos dá um detalhe interessante. Judas foi procurar os sumos sacerdotes. Ele toma a iniciativa, uma iniciativa maligna que o evangelho de São João associa a uma ação diabólica. Vende Jesus como um escravo, busca uma oportunidade para entregá-lo. E então, naquela noite santa, naquela noite celebrativa, aonde Jesus se reúne com seus discípulos para celebrar aquele banquete pascal, pondo-se à mesa, Jesus profetiza, diz que alguém vai traí-lo. A tristeza toma conta do ambiente. E perguntam, como vimos ontem no Evangelho de São João, quem será que vai traí-lo? Senhor, será que sou eu? Cada um perguntava. E aqui no Evangelho de Mateus se conta que Jesus diz que aquele que vai traí-lo é quem coloca com ele a mão no prato. Mais uma vez, como em João, se diz que Judas está próximo de Jesus. Ou seja, numa mesa de 12 pessoas, onde todos ficavam do mesmo lado da mesa, semi-deitados. Normalmente essa mesa podia ter até o formato de U. Judas está perto de Jesus, assim como o discípulo amado e Pedro. Isso mostra que ele gozava de um certo status no grupo, porque ele estava perto do mestre, ou seja, ele era visto com uma certa reverência, um papel importante. O Evangelho de São João diz que ele guardava a bolsa, era o econômico do grupo. E eles, então, diante dessa afirmação de Jesus prolonga o seu discurso dizendo: o Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Ou seja, ele está dizendo para os seus discípulos: não se assustem, eu preciso morrer, eu tenho que cumprir a palavra. Aquilo que ao longo dos séculos os profetas anunciaram, os salmos anunciaram. O profeta Isaías anunciou: eu sou esse filho discípulo que escuta a palavra do Pai, que coloca em prática, que veio realizar o projeto do Pai, veio colocar em prática o projeto do Pai de salvação, veio acolher a boa nova que provém do coração do Pai para anunciá-la aos homens. Pois é, Jesus então se apresenta como aquele que vem cumprir as Escrituras. Ele é como um filho discípulo, ele vem cumprir a palavra de Deus, ele vem cumpri-la inclusive
nos seus elementos mais difíceis, naquilo que concerne a sua própria paixão, a sua própria morte terrível, a sua crucifixão. Jesus recorda que ele vai morrer conforme diz a Escritura a respeito dele. E aqui é importante a gente entender algo. Jesus, ele realiza perfeitamente o Antigo Testamento, a Escritura. Ele, ressuscitado aos discípulos de Emaús, explica, à luz da Escritura do Antigo Testamento, que ele deveria sofrer, morrer. Mas, se ao mesmo tempo que Jesus ele cumpre perfeitamente o Antigo Testamento, o Evangelho nos diz que Jesus ele não veio abolir, mas ele veio levar ao perfeito cumprimento, ele veio levar à plenitude a Sagrada Escritura. Então Jesus ele vem realizar aquilo que tinha sido anunciado, profetizado, mas o faz de um modo ainda maior, ainda mais bonito, ainda mais profundo, de um modo surpreendente, que um servo de Yahvé, obediente, deveria morrer pelos injustos, pelo povo de Deus e por todos os homens, para ser luz para as nações, como diz o segundo cântico do servo de Yahvé. Isso a Escritura afirma, mas a Escritura não podemos deduzir dos textos do Antigo Testamento que esse servo seria a segunda pessoa da Trindade, o Verbo que se encarnou, que esse não seria apenas um servo fiel, obediente, mas seria o filho discípulo, o filho servo, o filho fiel, o filho obediente, para nos conduzir a uma salvação de tipo filial, aonde a vida nova que vai nos ser oferecida não é só a vida de servos fiéis, também seremos servos fiéis em Cristo, mas aonde vai nos ser oferecida a vocação filial, seremos filhos no Filho, certo? Ou seja, esse servo é ainda maior do que aquilo que podemos deduzir de Isaías. Deus surpreende, quando Deus age na história, ele sempre surpreende, ele leva a um patamar ainda maior de perfeição o caminho da revelação. E agora a encarnação do Verbo, a Páscoa do Verbo, chegamos ao ápice da revelação. E o ápice da revelação é o ponto ainda mais alto do que tudo aquilo que fora o caminho. Daí existe essa surpresa, uma surpresa bonita, bela, que nos fala de uma identidade ainda mais impressionante do servo de Yahvé. Ele é o Filho eterno que se fez homem. Ele é obediente, mas o seu ser discípulo é ser filho. Ele ouve como discípulo, mas não como um discípulo qualquer, como um discípulo filho, que é apaixonado pelo Pai, que recebeu tudo que é do Pai, que vive para fazer a vontade do Pai, que todos os dias desperta para realizar a vontade do Pai. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem, seria melhor que nunca tivesse nascido. E aqui a gente pode deduzir dessa frase duas coisas, algo positivo e algo negativo. Vamos para o algo positivo primeiro, ou seja, uma vida vale a pena ser vivida quando ela é obediente a Deus, quando a gente escuta e coloca em prática a vontade de Deus. É uma vida bem-aventurada, feliz. Mas teremos uma vida infeliz se formos infiéis, se não escutarmos, se trairmos o projeto de Deus para as nossas vidas. O projeto de Deus para as nossas vidas é felicidade. Trairmos o projeto de Deus para a nossa vida resulta, no fundo, no dizermos não à bem-aventurança nessa terra e talvez até a eterna.
Por isso não devemos trair a vontade de Deus para as nossas vidas, não devemos trair a palavra de Deus, não devemos nos afastar da obediência. Dizia Santa Teresa d'Ávila, a obediência é caminho de perfeição, é o caminho dos santos, é o caminho dos discípulos, é o caminho do Filho de Deus. Serei eu, mestre? Tu dizes, responde Jesus. Tu te condenas. As tuas palavras são traiçoeiras. As tuas palavras são mentirosas. Enquanto o Filho do Homem, enquanto o servo de Yahvé tem palavras de verdade, palavras que ajudam, palavras que consolam, o filho das trevas, o filho do diabo, o traidor, tem palavras traiçoeiras, palavras mentirosas, palavras que ludibriam, palavras que enganam. Que Deus nos dê a alegria de percorrer ao longo dessa Semana Santa e ao longo de toda a nossa vida o caminho do servo de Yahvé, o caminho da obediência, o caminho dos discípulos, o caminho dos filhos, o caminho da felicidade. Amém.